Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje escolhemos um tema bem interessante. Na verdade, esse tema ele está presente não só no Espiritismo, como em muitos círculos religiosos. Deus, Espírito e Matéria. Só que é fundamental no Espiritismo nós entendermos e separarmos as coisas. Porque já teve alguns escritores espíritas com livros da teoria corpuscular do espírito, dando a entender que espírito é uma matéria refinada. E o Livro dos Espíritos, eu estou me baseando no trabalho de Kardec, o Livro dos Espíritos nos fala que não. Existem 3 elementos no universo. Um elemento abundante, que é o elemento material, né? É o que nós podemos dizer assim, todo o universo que chamaríamos de físico é o elemento material. Existe um outro elemento, o elemento espiritual, que nós chamaríamos de elemento inteligente, que seria espírito. Então, são completamente diferentes, a sua estrutura, inclusive. Existem estudos que mostram que o espírito seria algo muito, muito refinado e que não tem conexão com a matéria nenhuma. Então, desde Aristóteles, de Sócrates, Platão, Santo Agostinho, muitos equacionaram isso. Para espírito é um contexto, matéria é outro contexto completamente diferente. Como é que eles se ligam? Não tem como ligar, e não tem mesmo. Então existe um elemento intermediário que é uma matéria mais refinada, que o Espiritismo adotou o nome perispírito. Santo Agostinho chamava de corpo espiritual. Né? E assim vai, tem um monte de nomes que se dão a essa estrutura semimaterial ou material sutil que liga os dois. Tá. Então, matéria em grandes dimensões, em pequenas dimensões unicelulares, muito pequena, e isso ainda vai longe. Essa matéria, você pega um vírus, agora está na moda, né? Vírus. Pega um vírus e olha no microscópio. A olho nu você não vê, mas no microscópio você vê. Só que aquele vírus, você pode cortar ele no meio, cortando, chega uma hora que você não enxerga, não existe nenhum instrumento que mede. Você chegou numa molécula. Ora, essa molécula ainda é físico. Essa molécula você pode quebrar ela e você tem átomos, núcleos e elétrons em volta. Você pode quebrar também. Na hora que você quebra isso, bom, chegou no final da matéria? Não. Vamos dizer, isso não se enxerga, a gente detecta com o instrumento, mas não tem como ver, por enquanto não tem como ver. Mas se eu quebrar um elétron ou quebrar um próton, lá dentro tem outras partículas subatômicas. Para por aí? Não. Se eu quebrar essas partículas subatômicas, entra numa outra partícula menor ainda. E nós chegamos num ponto muito sutil, que começa a esbarrar num contexto chamado teoria das cordas. Que não tem nada a ver com corda que a gente conhece, não, tá? São com um contexto bastante complexo, que não vem ao caso conversar agora, mas não se sabe dali para frente se tem mais alguma coisa. Não existe nenhum estudo ainda. Então você vê que continuamos no mundo material. O mundo espiritual, a única coisa que nós temos conhecimento é que somos espíritos. E que se o espírito se desligar do corpo permanentemente, esse corpo se desmonta todo e volta a ser parte da terra. Né? Decompõe. Né? O corpo se decompõe. Enquanto esse espírito está ligado, esse corpo está mantendo a vitalidade. Muito bem. Mas aí eu estou vendo 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria. Existe um terceiro, que é o criador de tudo isso. É o que aglutina tudo isso. É o que dá estrutura para tudo isso. E nós chamamos isso de Deus. Desculpa usar a palavra isto, não é por maldade, né?
existem Deus e existe espírito e matéria, formando uma trindade, por assim dizer. Então, existe a evolução material e a evolução espiritual. É importante que se diga. E essa evolução, ela precisa estar baseada em leis criadas por Deus. Então é muito comum as pessoas falarem, mas Deus criou as leis morais. Não só. Como não? Não. Deus, as leis morais, são as leis que mais chamam atenção porque se vincula Deus à religião. Normalmente as pessoas, quando falam Deus, já pensam em religião. Está na hora de nós desvincularmos Deus da religião. Porque as leis da matemática, da física, da química, da biologia, eu já falei isso algumas vezes aqui em outros programas, pertence a Deus. Porque Ele é o Criador de tudo. Então, essa evolução material vai ocorrer dentro das leis de Deus. Então, a evolução material vai acontecer no plano biológico, no plano físico, da física, por assim, no contexto químico, obedecendo leis. E essas leis foram criadas por Deus. Como? Quando? De que jeito? Nós não sabemos. Nós, quando demos consciência, todos nós já estávamos aqui. Porque durante milhares de anos, nós não tínhamos consciência da nossa existência. O nosso espírito era extremamente primitivo. E ele estava ligado a um corpo físico também primitivo, por estar dentro de um processo de evolução. A partir do momento que a gente começa a raciocinar, então, chega um ponto que a gente começa a enxergar mais. E agora nós acordamos. Joana de Ângeles vai falar que durante muito tempo o homem viveu o sono sem sonho. E até hoje muita gente aí na rua vive o sono sem sonho. Vive a vida, vive. Comer, beber, dormir, fazer sexo, comer, beber, dormir, fazer sexo. Criar filhos, morrer, aí vai para a espiritualidade, fica dormindo, volta para outra vida e vai galgando pequenos lances de evolução. Quando desperta essa consciência mais profunda, ela começa a perceber um outro lado. Nesse momento, ela passa a ter o sono com sonhos. Esse momento é quando a gente começa a refletir. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela tem uma escala que ela vai colocando para nós, até nós chegarmos no ponto em que se encontra Jesus, que ela usa o termo consciência cósmica. É a hora que a gente tem uma consciência de tudo e entendemos que tudo tem ligações, tudo tem relacionamento. Mas tudo isso obedece a um processo evolutivo. O reino mineral, porque há aquele chavão espírita, né? Mineral, vegetal, animal e o homem. No reino mineral, o que existe são afinidades. Como é que nasceu a água? Porque assim, a terra estava no princípio, estava muito quente, e subiu o vapor, e bateu lá na camada fria da atmosfera e voltou na forma de água. Não, ela já era água aqui. Ela evaporou, bateu lá e condensou. Mas como é que formou essa água? Mas está escrito na Bíblia que Deus disse, faça-se a luz. Exatamente. Mas como ele fez isso? Tudo bem, as religiões não entendem que essa passagem não é de um dia. Esse um dia são milhões e milhões e milhões de anos de aprendizado. Para pensar. O que são aqueles animais gigantescos que tinham 60 milhões de anos, 80 milhões de anos? Pietro Umbaldi, no seu livro... como chama o nome do livro de Pietro Umbaldi? Fugiu. Ele escreve um livro onde ele fala que esses seres gigantescos... A grande síntese de Pietro Umbaldi, ele diz assim, esses animais gigantescos que tinha na Terra 60, 80, 100 milhões de anos atrás, eram ensaios que a espiritualidade fazia.
As coisas não é assim, a varinha mágica, pim, pim, pim e tudo acontece. Tudo obedece leis de Deus profunda. E as leis de Deus não estão condicionadas às nossas vontades. Nós temos que aprender a vivê-las segundo a sua estrutura. O mineral vive. Não, mineral é uma estrutura bruta, mas há no seu interior, na sua estrutura, que nós falamos agora do átomo, a atração entre corpos, entre partículas. E essas atrações vão se aglomerando e formando uma molécula que vai se somando, vai formando um aminoácido, vai vir uma proteína, isso vai se montando. Eu não sou da área de biologia, mas sei que essa estrutura vai aparecendo as vidas unicelulares, as vidas muito simples. Nós já partimos para o mundo vegetal, que tem vitalidade e vamos chamar de um instinto cego. Você põe uma planta aqui e põe um buraco na parede entrando o sol, a planta vai buscar o sol lá. Mas ela tem oi? Não tem oi. Como é que ela sabe? Existe toda uma estrutura. Então, há um princípio de vida ali? Mas não da forma nossa. Uma coisa muito mais primitiva. E do mundo animal? Eu pus aqui, tem uma inteligência instintiva. O animal tem uma inteligência. Ela ainda é um trabalho mais do instinto do que de raciocínio, claro. Mas ele tem, e ele já está num outro patamar. O animal já tem uma individualidade. O animal já adquiriu um processo de individualidade. E que aquele animal, o físico, vai ser sempre físico. Só que o que está animando ele é um princípio inteligente. Primitivo, mas é. Tudo isso, reino mineral, vegetal, animal, tudo controlado, tudo dentro de leis universais. É muito amplo, muito profundo, para que a gente, em poucas palavras, consiga definir. Mas tudo isso tem um Deus para fazer isso acontecer. Ele não fez com varinha mágica, como muitos o querem. Pim, pirim, pim, pim, apareceu as florestas. Pim, pirim, pim, pim, apareceu os animais. A coisa não é assim infantil desse jeito. A ciência tem mostrado para a gente que levou milhões e milhões de anos neste planeta. E o outro planeta, e o outro, e o outro. E planetas que hoje em dia é estéril, não tem nada lá. A vida já circulou ali por bilhões e bilhões de anos e acabou. E outros planetas que estão começando agora. O dinamismo no universo é muito grande. Aí nós vamos chegar no ser mais inteligente que a gente tem noção, que é o ser humano. O corpo físico que tem um espírito que dá vitalidade para ele, que dá movimento, que dá a condição toda que nós temos como indivíduos que somos. Isso aqui é o ponto alto? Não. Nós vamos ter o que nós chamamos de seres angélicos. Existem seres na espiritualidade que não têm mais por que reencarnar. Jesus era um deles. Jesus reencarnou porque ele quis vir, ele quis trazer a palavra. Ele não precisava de jeito nenhum. Existem muitos espíritos que não precisam mais reencarnar. Eles não são como nós, espíritos errantes. Eles são espíritos perfeitos, que passou por toda essa evolução ao longo de bilhões e bilhões de anos. É uma coisa muito linda, muito profunda, que é para a gente pensar, para a gente raciocinar em cima disso. Por isso, Deus, Espírito e Matéria é a estrutura do universo todo. Vamos refletir em cima disso. Somos espíritos eternos. Estamos vivendo uma experiência no corpo físico e temos Deus, nosso Pai, como o Criador de tudo isso. E como um exemplo de evolução, nós temos o nosso Mestre Jesus. É nele que nós deveremos sempre nos espelhar. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade no nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.